Pois é, gente, uma boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre alguns assuntos que são de extrema importância, né? Para que, em relação ao adolescente e em relação a nós em geral, a todos em geral, na realidade, né? Logo de início, eu gostaria de comentar com vocês que amanhã, certo? Nós já estaremos em Itaberaba à noite, amanhã, quinta-feira à noite, às 19 horas, estaremos em Itaberaba, na Bahia, fazendo aquela palestra sobre entendendo a mente do adolescente. Então, é uma abordagem que eu considero importantíssima para nós pais, nós professores e também para os próprios adolescentes, né? Para que nós possamos entender um pouco como é a formação dessa mente e por que de vez em quando as coisas não dão tão certo como nós gostaríamos que dessem, né? Sempre há uma motivação para isso. Então, isso será amanhã, às 19 horas, em Itaberaba. Não sei como está a procura, mas de qualquer maneira, quem ainda quiser ir, telefone para Solange Queiroz, nesse telefone que está no vídeo, que é 75991694655. E o que nós vamos abordar nessa hora? Na realidade, nós vamos ver, em primeiro lugar, o que é a adolescência em si. O que significa isso para nós? Eu coloquei que é uma viagem que nós vamos fazer para uma realidade de onde nunca deveríamos ter saído. Se nós pensarmos bem, é exatamente isso. Houve um período, ou há um período para quem é adolescente, né? E houve um período para quem recentemente saiu da adolescência e entrou na adultescência, né? Digamos assim, em que muita coisa foi perdida, muita coisa foi mal feita, por falha na orientação, por uma porção de coisas, falha no planejamento, falha nas perspectivas de vida, falha nas prioridades que nós devemos dar às nossas coisas na vida. Porque, antes de tudo, uma coisa que nós temos que ensinar a nossos filhos, e começando a ensinarmos a nós mesmos, né, é que a prioridade, ou seja, as prioridades que nós escolhemos para a nossa vida são exatamente as coisas que vão determinar o nosso futuro. Isso aí é claro. Nós temos que estar bem conscientes de que são as nossas prioridades. O que são as coisas que mais claramente definem o nosso futuro. Então, hoje, por exemplo, nós tivemos no nosso colégio a formatura do ensino médio. E eu comentei com eles que realmente, a depender daquilo que nós escolhemos como nossas prioridades, nós vamos colher um caminho diferente, um fruto diferente no futuro. Uma prioridade bem escolhida faz com que nós estejamos no nosso futuro planejando como cumprir todos os nossos compromissos. Bom, uma prioridade não muito bem feita vai fazer com que nós estejamos procurando compromissos para cumprir, já que não encontramos. Então vejam só, a diferença é muito grande, muito grande. Então por isso que uma das coisas mais importantes que nós devemos passar para nossos filhos, primeiro passar para nós mesmos consertarmos, se por acaso nós estivermos errando, é as definições das nossas prioridades. Por exemplo, nessa faixa etária da educação básica, né, que vai desde os 6 anos de idade até os 17 anos, as pessoas às vezes... Oi, Sandra, tudo bem? As pessoas às vezes preferem dar prioridade a uma série de coisas que poderiam deixar para depois, ou que poderiam tomar um espaço menor na nossa rotina, tá? Então, obviamente, isso vai ter consequências futuras. Oi, Thelma, boa tarde.
Ah, ok. Mas depois está gravado, Thelma. Daqui a pouco vai estar gravado. E também, se você chegar a tempo, se bem que você vai à formatura, né? Chegar a tempo, às 9 da noite, nós temos a segunda etapa da nossa conversa, tá? Então, o que acontece? Nós temos que, primeiro, fazer para nós, porque tudo que nós queremos para nossos filhos é bom que nós construamos dentro de nós mesmos. Por quê? Porque o exemplo é a melhor coisa que tem. Se você se preocupa apenas em dar o exemplo, poxa, o nosso caminho, o caminho dele está andado, está meio caminho andado, praticamente nem meio, está quase todo o caminho andado. Porque melhor do que você explicar, você falar, você orientar, você ensinar, é você fazer. E ser o exemplo. Se quer que ele seja como? Seja esse exemplo. Isso é básico. Então eu vejo muita gente, né, reclamar, mas meu filho está com a boca suja, como eu vi uma pessoa chegar para mim e dizer isso. Ele está com a boca suja, ele só fala palavrão, Aí falou um palavrão em relação ao filho. Resultado, por que será que o filho está com a boca suja falando palavrão? Será que não dá para desconfiar que é exatamente o que ele vê em casa, ele vê ser feito em casa? É por isso que a gente na escola, a gente já identifica mais ou menos como é o ambiente nas residências, pela educação do filho, pela forma como ele participa da forma como ele se dedica às coisas com responsabilidade, pelo respeito que ele demonstra para com todos, principalmente com os mais velhos. Então, a partir do momento que nós estamos observando uma criança, nós estamos vendo o reflexo daquela educação. Então é por aí que nós temos que começar, ou seja, nós temos que começar consertando nós mesmos. E depois de consertar nós mesmos, nós vamos ver que nós não precisamos fazer muita coisa mais com o nosso filho, não. Nós precisamos tomar algumas providências em relação a manter com eles uma relação muito próxima. Porque se nós não tivermos uma relação muito próxima com nossos filhos, alguém vai ter. E esse alguém que vai ter essa relação muito próxima, nem sempre vai dar o exemplo que nós gostaríamos que fosse dado para eles. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Tá? Manter uma relação muito próxima para que eles tenham toda a liberdade de poder contar para nós, conversar conosco, tirar dúvidas conosco sobre tudo o que ele precisa saber. Então, nós vamos ver lá em Itaberaba o seguinte, deixa eu dar uma olhada no nosso programa, tá? Uma das coisas que nós vamos ver é sobre o caráter de nossos filhos, tá? Que eu coloco normalmente que o caráter deles é resultado do processamento de um intrincado algoritmo, tá? Cujas entradas para esse algoritmo é como uma grande equação. Todas as entradas são de nossa responsabilidade como pais. Então é um algoritmo, tá? E as entradas são de nossa responsabilidade. Vou mostrar aqui para vocês a figura que eu coloquei em relação a isso. Então eu coloquei exatamente o caráter de nossos filhos é o resultado do processamento de um intrincado algoritmo cujas entradas são todas da responsabilidade nossa como pais. Tá? É o que eu acho. Tá? É exatamente essa a impressão que eu tenho. Agora, isso significa que nós somos culpados pelas coisas que nossos filhos estão fazendo? Não, não é isso. Não é isso. Nós não somos culpados. Flávio José, você já está aí no Instagram, certo? Daqui a pouco eu vou falar de você e do amor propriamente meu e do Ame-se, que é a sua criação, da qual todos nós agora fazemos parte. Daqui a pouco vocês vão saber do que eu estou falando. Flávio José já está aqui no Instagram acompanhando a gente. Professor Flávio José. Bom, então o que nós precisamos é isso, ou seja, nós precisamos saber que toda a cultura, todo o comportamento, todo o caráter de nossos filhos, ele é o resultado de um algoritmo, e esse algoritmo, as entradas, são todas de nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade não quer dizer nossa culpa. Nós temos que separar a responsabilidade de culpa.
Mas por que responsabilidade? Porque o filho é nosso. Então somos nós quem temos que, em primeiro lugar, dar uma série de exemplos. Lá em Itaberaba, amanhã, aqui na Bahia, nós vamos ter uma palestra onde nós vamos conversar bastante sobre isso. Nós vamos debater esse tema, nós vamos explicar desde o início da formação da mente dessa criança que será um adolescente, que depois será um adulto, o que nós podemos fazer para que essa mente seja bem construída. Quais são as coisas que impedem uma construção correta dessa mente? O que atrapalha o desenvolvimento dessa mente? É isso que nós vamos tentar explicar, conversar amanhã lá em Itaberaba. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba o que fazer. Tá? Então, a segunda parte de que nós vamos conversar amanhã é sobre as influências. Está na cara que influências externas interferem na formação do caráter dos nossos filhos, na ausência de uma vacina chamada escuta ativa sobre sentimentos e emoções. Gente, todas as vezes que nós vemos alguma coisa falhar em termos de nossos filhos sofrerem uma interferência externa e aceitarem essa influência externa, mesmo que nós estejamos conversando com eles sobre as coisas erradas das influências externas, significa que está havendo alguma falha nossa. A falha não é dele, nosso filho. A falha não é da sociedade. A sociedade é toda cheia de coisas boas e coisas ruins mesmo. Tá? O problema é que ele não foi vacinado. A partir do momento que o nosso filho não foi vacinado, as influências externas contaminam ele com muita facilidade. Mas que vacina é essa, gente? Que vacina é essa? É essa que nós estamos falando, ou seja, a vacina é a escuta ativa sobre sentimentos e emoções. Reparem bem, o que significa isso? Nós temos que criar uma coisa que eu tenho comentado demais em casa, né, na nossa família, que são aqueles momentos em que nós estamos numa conversa franca, numa conversa aberta, sem telefone, sem celular, sem televisão, sem nada, onde nós vamos fazer principalmente uma coisa chamada escuta ativa. Que significa o quê? Escutar, ouvir mesmo. Ouvir toda a frase, do início ao fim, que nosso filho vai falar. Estimulá-lo a falar, estimulá-lo a contar sobre seus sentimentos, sobre suas emoções. No momento em que ele passa dos 12 anos, chega aos 13 anos, tá? O que vai acontecer? A taxa hormonal vai dar um salto de 40 para 400, para 200, 400, etc. Isso significa uma mudança radical em todo o seu organismo. Essa mudança em seu organismo influi no cérebro, né, ou seja, no raciocínio, na mente, influi em todas as partes. E traz dúvidas, porque ele começa a sentir coisas que não sentia antes. Então, uma série de dúvidas começa a aparecer. Nós temos que estar abertos a ouvir, do início ao fim. Nós temos que estar abertos a mostrar para ele que não tenha vergonha de contar nada do que está sentindo. Porque se ele tiver vergonha, se nós impedirmos por alguma forma que ele fale, que ela fale alguma coisa relacionada aos seus sentimentos e emoções, aquilo vai ficar preso. Se aquilo ficar preso dentro do nosso filho, ou vai virar uma neurose, ou ele vai conseguir soltar isso para outra pessoa. Olha o perigo aí. Qual será a recomendação que essa outra pessoa vai fazer quando nosso filho tiver uma dúvida que não consegue tirar conosco? Tá? Quiser contar uma coisa que não consegue contar para nós. Ou seja, complicado, né? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. A escuta ativa, ou seja, esses momentos em casa, à volta de uma mesa, na hora de um lanche, um jantar, um almoço, ou logo que seja, em que nós estejamos abertos à conversa,
mas principalmente abertos à escuta, é super importante. E olha aquele cuidado que eu vivo dizendo para vários alunos meus, colegas meus, outros pais também. Cuidado para não cortar a frase de seu filho no meio. É uma coisa que eu vejo claramente quando eu estou em conversa com alguns amigos, alguns conhecidos, eles fazerem isso. Nós estamos conversando, o filho vai falar alguma coisa e ele, já sabendo qual é o final da frase, ele interrompe a conversa da criança, do garoto, do adolescente no meio, dizendo: já sei. Horrível, porque ficou uma coisa pelo meio, ele não conseguiu se expressar totalmente, ele não ficou satisfeito com essa parte da conversa. Então nós temos que tomar bastante cuidado, que escuta é escuta mesmo. Escutar é escutar mesmo. Tá? Então a escutativa é uma coisa assim fundamental, eu acho super importante para que nós possamos fazer, porque realmente é a base, né? Outra coisa importante nessa construção do caráter dos nossos filhos significa a forma de impor limites com afetividade. Então, muitas vezes a gente vê a criança agressiva, revoltada, irritada, intolerante, etc. Para mim, isso é uma clara consequência da falta de imposição de limite, que tem que ser sempre com afeto. Ou seja, uma criança só amada, no sentido de abraçada, beijada, bem cuidada, etc., ela pode se transformar num verdadeiro monstro, porque ela pode estar sem desenvolver o seu autocontrole, porque ela pode tudo. Vai desenvolver o autocontrole para quê? Então esse é um dos problemas que mais afeta nosso pessoal. O medo de ficar impondo limites à criança, achando que impor muitos limites vai fazer com que o nosso filho fique chateado com a gente, etc. Não é nada disso. A imposição de limite com afeto, lógico, né, com afetividade, ela demonstra, como é fácil, qualquer psicólogo diz isso, isso daí está demonstrando para a criança amor de verdade. Você não demonstra amor de verdade só abraçando e beijando. Você demonstra amor de verdade quando você está provando que cuida, provando que se preocupa, provando que está atento a todos os movimentos, a construção do caráter, a construção do seu futuro, a construção da personalidade. É assim que se prova que ama. E isso significa o quê? Imposição de limite com afeto. Então isso é fundamental para todos nós termos isso. E isso fazer com nossos filhos é fundamental para que nós possamos ter realmente uma formação perfeita deles, né? Isso aí é fundamental. E tem outras coisas interessantes que nós vamos discutir amanhã à noite lá em Itaberaba, que nós não vamos doutrinar nem manipular, mas sim estimular em nossos filhos a construção de uma mente autônoma, saudável e bem resolvida emocionalmente. É isso que nós queremos. Ou seja, não é manipular, não é fazer nada disso, é construir uma mente, inclusive questionadora, mas que ela seja autônoma, que seja uma mente autônoma, que seja uma pessoa que consiga encontrar argumentos para debater com a gente coisas. Ou seja, isso tem que ser estimulado. Isso tem que ser estimulado, né? Nós temos que perceber, se por acaso a criança ou o adolescente chega para nós e trazendo uma opinião, tá, formada sobre uma determinada coisa, é muito bom que nós prestemos bastante atenção se essa opinião formada é dele mesmo, que foi construída com argumentos que ele pôde escolher durante a vida, ou se isso está sendo imposto a ele por algum manipulador, algum doutrinador em algum lugar. Muitos pais de alunos, inclusive de diversas faculdades e institutos federais, tecnólogos, etc., comentam que seus filhos chegam em casa
tua mente totalmente manipulada, doutrinada, sem tolerância para discutir nenhuma opinião contrária à que foi doutrinada na mente dele. Isso é um perigo. Então, é outra vacina que nós temos que dar. Como é que nós vamos fazer isso? Desde cedo, ensinando nossos filhos a ouvir atentamente a opinião contrária à dele. Mas para isso, nós temos que fazer o mesmo. Ou seja, nós temos que mostrar para ele que nós também analisamos friamente, cautelosamente, todas as opiniões contrárias às nossas. No momento que você faz isso, você demonstra que você é capaz de fazer isso, ele vai ver que isso é muito bom. Em vez de você se irritar com uma opinião contrária à sua, você constrói dentro de você mais argumentos quando você analisa a opinião que é contrária à sua. Isso nós estamos vendo claramente na internet. Quer dizer, nós estamos vendo o erro, né? Não o acerto. O que nós estamos vendo de erro na internet? Nós estamos vendo que eu, por exemplo, quando eu coloco uma frase qualquer postada no meu Face, se a frase é uma opinião minha, digamos assim, sobre um determinado tema, imediatamente alguém que tem uma opinião diferente da minha, em vez de colocar a opinião dela, me ataca imediatamente. Eu pensava que você era inteligente. Como é que você pode ter uma opinião tão absurda dessas? Aí eu disse, olha, essa é a minha opinião. Se isso significa que eu sou um cara totalmente tapado, burro, incompetente, é opinião sua. Eu posso ser mesmo. Porque, aliás, todos nós temos burrices, somos tapados em alguns assuntos, não somos inteligentes em algumas áreas. Isso aí é claro, eu também sou. Mas eu tenho o direito de expor a minha opinião, que é a minha forma de observar o fato. O mesmo fato pode ser observado por diversas pessoas de maneira completamente diferente. E isso não está sendo tolerado mais nas redes sociais. Ninguém tolera a opinião contrária à sua. Então é impressionante. Eu já desisti de colocar postagens com opiniões, porque na medida que você põe opinião, você cria uma animosidade. As pessoas ficam com raiva de você. É incrível. Eu tive a oportunidade até no Facebook de incluir uma série de pessoas como amigos. Agora, nas últimas semanas, porque, embora eu tivesse esgotado o número, né, que são 5.000 amigos no máximo, na medida que algumas opiniões minhas foram aparecendo na internet, um monte de gente saiu, tá? Abandonou, fugiu do meu Face. Aí eu vi lá, baixou de 5.000 para 4.998, 99, 97, eu já posso incluir 3 pessoas. Aí eu fui lá para a fila dos amigos que estão tentando ser amigos, incluí os 3 da fila, né? Então voltou aos 5.000. Então volta e meia sai um por causa de uma opinião contrária. Gente, opinião contrária. Na minha família, tá? Na família próxima, ou seja, eu, minha mulher, meus filhos. Tá? Não vamos nem colocar mais longe. A família próxima, todos têm opiniões divergentes. Divergentes não, diferentes. Todos têm opiniões diferentes. Algumas até divergentes. E a gente vê claramente isso em temas polêmicos como religião, como política, né? Esses 2 temas são os mais polêmicos. Também na parte científica, na parte de pesquisas, na parte de envolvimentos acadêmicos, são opiniões diferentes e algumas divergentes. Só que nós debatemos de uma maneira tranquila. Cada um emite a sua opinião, o outro analisa, tenta argumentar da maneira dele, o outro ouve, absorve, tenta entender os argumentos. Com isso todo mundo cresce. Muitas vezes ninguém muda de opinião, nem é para mudar de opinião. Quando eu coloco argumentos para dizer a um dos meus filhos por que eu penso diferente dele ou dela, eu estou colocando argumentos não para que ele mude de opinião, argumentos para ele analisar esses argumentos e levar como ensinamento para a sua vida,
Mas se o argumento ele achar que não é sólido o suficiente para mudar a sua opinião, ele vai continuar com a opinião dele. E ele vai trazer argumentos, que eu vou analisar também, tá? E esses argumentos podem até fazer eu mudar de opinião, ou não. Mas é um debate, todos crescem, todos aumentam a sua capacidade de raciocínio, de associação de ideias, essas coisas todas. Agora, para isso, nós precisamos ser tolerantes. Sirlene, boa tarde, Sirlene. Então, nós temos que ser tolerantes e nós temos que saber por que os adolescentes não estão mais tolerantes. Por que eles não estão tolerantes? Não é todo adolescente. Os meus, pelo menos, são muito tolerantes. Os meus filhos, meus netos, etc. Mas por que muitos não estão tolerantes? É isso que nós vamos discutir, debater, né, amanhã lá em Itaberaba, amanhã à noite lá em Itaberaba. Porque simplesmente eles não precisavam ser tolerantes pela educação que tiveram. A partir do momento que uma pessoa, desde criança, não é imposta a ela nenhum tipo de limite, para que ela precisa tolerar o diferente, se o oposto não existe para ela? Tudo que ela quer, ela pode. Então não é construído, inclusive não é construído mesmo nas redes neurais, ou seja, a construção neurofisiológica cerebral dessa criança passa a ter falhas, que aliás é o tema das aulas que eu vou dar em Irecê nesse final de semana, que é para onde eu vou logo depois de Itaberaba. Interessante, por coincidência, a palestra quinta noite é sobre adolescente em Itaberaba. Eu durmo lá em Itaberaba. No dia seguinte eu estou viajando para Irecê, onde nós vamos conversar durante o final de semana sobre neurofisiologia, exatamente sobre a formação neurofisiológica da mente. Tá? Então é interessante que a formação neurofisiológica fica falhada, apresenta falhas, porque toda a formação da mente, da nossa mente, ela é feita no decorrer, desde o momento da fecundação, né? Desde a fecundação. Ela é feita sob demanda. Ou seja, se por acaso o organismo não sente necessidade de formar uma determinada rede neural, ela vai ser formada para quê? Então vai formar outra. Sirlene, Petrolina, meu querido mestre. Ah, você é de Petrolina. Assim, Sirlene. Então, notaram? Esse é o problema. Oi, Silvana, boa tarde. Já estava sentindo a sua falta aqui, Silvana. Tá? Agora eu estou vendo você chegar. E aqui, Elaine, Paulo, Júnior, Felícia. Prazer ter você todos aqui. Quem mais? Milton, Oswaldinho, Jorge Anthony. Está aqui também sempre, né? Então, esse é o detalhe. Ou seja, nós temos que... Está vendo que o que nós vemos de consequência, o que nós vemos nos adolescentes, de mau comportamento, de intolerância, essas coisas todas, é consequência disso. Se não tem limite, para que a rede neural vai se formar? Porque as nossas redes neurais, elas vão se formando a partir do momento da fecundação, mas como eu falei, se houver necessidade. Não havendo necessidade, não forma aquela rede. Então, a pessoa que não tem limite não vai formar o autocontrole. As redes de autocontrole no córtex lobo frontal, tá? Elas só vão se formar se não houver necessidade. Se não houver necessidade, não forma. Aí o que vai acontecer? Além dessa pessoa, quando chegar à adolescência, ficar uma pessoa completamente contra tudo, que não obedece nada, não aceita nada, tem até um transtorno, agora TOD, né? Transtorno opositivo desafiante, o nome, eu sempre confundo esse nome. Mas esse transtorno, muitas vezes, é simplesmente falta de educação, falta de imposição de limite durante a educação. Lógico que você vai analisar a mente desse adolescente que está com esse TOD, transtorno de oposição desafiadora, e você vai ver que está havendo uma falha, está havendo uma atrofia em algumas áreas do lobo frontal.
Mas essa atrofia foi provocada, gente. Foi provocada falta de limite. Então, o que nós vamos debater e vamos mostrar lá em Itaberaba é exatamente isso. Como é que a gente pode fazer para evitar isso? Como nós podemos fazer? Vamos respeitar a formação cerebral da criança, dando a ela o que ela precisa ter em todos os seus anos de desenvolvimento. Felícia, a participação para participar do seu vídeo... Tá, eu já coloquei aqui. Não sei por que o Face pediu isso. Mas eu já permiti aqui. Oi, Felícia. Tá. Você vai fazer alguma pergunta? Boa tarde, Felícia. Diga. Eu queria fazer uma pergunta também em relação comportamental. Sim, pode dizer. Porque meu filho tem... Não. Ele tem 5 anos. Seu filho tem 5 anos. Diagnosticado como TEA. Sim, transtorno de espectro autista. Isso. Aham. E ele tem muita resistência ao não, ao sentimento de frustração. Ah, sim, é autista. Eu queria saber como mudar. Certo. Ok, Felícia, olha só. O transtorno de espectro autista, não só... É interessante que todos saibam disso, né? Existe um defeito nos neurônios, né? Então esse defeito nos neurônios faz com que várias coisas no cérebro dele não funcionem corretamente. A relação entre os neurônios, a comunicação interneural fica funcionando incorretamente. O que acontece? Com isso, ele responde muito mais demoradamente do que os outros ao próprio processo educacional. Então, por isso que muitas vezes você vê a dificuldade na educação do autista, é porque demora mais. Não é que ele não vá responder à educação, não. Vai responder sim, mas vai demorar mais. Então, repare, uma criança que não tem transtorno de espectro autista, você quando diz para ele não, já é meio complicado. A neurolinguística até recomenda que a gente não diga não, a gente dê a outra opção, né? Faça isso. Em vez de dizer não faça aquilo, faça isso. E com o autista, mais razão ainda de nós dizermos faça isso e não dizer não faça aquilo. Então, é muito difícil, eu sei, dá muito trabalho, tá? Mas é a nossa missão. A educação do autista não é brincadeira. Não estou querendo isso para apavorar você nem a todos os pais de autistas, que eu estou sempre com eles, né? Mas é a realidade, não é brincadeira. Por quê? Porque tudo que a gente faz para a criança não autista, nós temos que fazer em dobro, em triplo ou em quádruplo para a criança autista. Porque ela demora muito mais a absorver. Logicamente, isso vai acelerar no momento que nós estivermos eliminando os sintomas. Então, repare só, no momento que nós conseguimos ir reduzindo, eliminando os sintomas, esses neurônios vão começar a serem consertados sozinhos. Então, nós temos que fazer duas coisas. Uma, muita paciência, que eu sei que você tem, lógico, né? Toda mãe de autista tem, mas tem que ter sempre muita. Mas, ao mesmo tempo que tem que ter muita paciência, nós temos que fazer de tudo para cumprir rigorosamente a todos aqueles procedimentos de dieta, por exemplo, porque, logicamente, nós sabemos que nós somos aquilo que nós comemos. Então, a partir do momento que nós tiramos do autista tudo, mas tudo mesmo, isso é um sacrifício. Eu sei que isso é um sacrifício violento que os pais têm que fazer, muito violento, mas tem que tirar da alimentação dele tudo aquilo que está aumentando os seus sintomas, que isso a gente consegue saber fazendo o exame de intolerância alimentar, né? Aí a gente tira tudo, mas não tira dele só, porque nós temos que tirar dele, mas temos que tirar da família toda, para que ele sinta que todo mundo está comendo a mesma coisa que ele. Aí, com isso, o que vai acontecer? Vai reduzir os sintomas e ele vai comer, o cérebro dele vai começar a ter a possibilidade de consertar sozinho aquilo que a ciência ainda não conseguiu, que é consertar os próprios dendritos dele, ou seja, consertar os próprios neurônios dele.
Então eu tenho visto isso acontecer e com autista de 28 anos, que nunca fez dieta na vida, nunca, só foi tratado com risperidona, Rivotril, cloridrato, fluoxetina, todas essas coisas, e de repente, aos 28 anos, 29, teve contato com uma médica nutróloga, que foi lá de Minas Gerais, essa pessoa que eu estou falando é de Minas Gerais, né? E começou a fazer o trabalho apenas nutricional, né? É acompanhado também por uma nutricionista. Começou a diminuir os sintomas e então começou a melhorar os neurônios. Só que os neurônios dele já estavam praticamente todos destruídos, porque ele já tinha 28 anos sendo tratado assim. Já uma criança nova, muito mais rapidamente vai reconstruir os neurônios. Daqui a pouco ele está com várias redes neurais funcionando maravilhosamente bem. Então, por enquanto, o que nós temos que fazer é, primeiro, como eu falei, muita paciência, ou seja, ensinar sempre a ele o outro caminho, né, dar outra opção, em vez de nós dizermos não, nós dizemos faça dessa forma, e estimular ele a fazer outras coisas. Quando ele estiver fazendo uma coisa errada, vamos ver uma coisa que ele goste. E vamos tentar, então, convencê-lo a ir fazer aquilo que ele gosta para ele não fazer a coisa errada. Tá? E então, dá trabalho? Dá. Tem que ter muita criatividade, etc. Mas, em paralelo, vamos fazer esse tratamento, que é o quê? Verificar se tem parasitas. Todo autista tem parasitas. Ele é fácil de ter, principalmente a candidíase. Verificar, a partir do momento que a gente conserta os parasitas, ou seja, conserta os parasitas, não, tira os parasitas negativos, nós vamos então fazer o exame de intolerância alimentar para que a gente possa ter, aliás, antes o exame de intolerância alimentar para ver o que ele não pode comer. E em seguida vamos verificar o nível de vitaminas dele se está baixo. Então, com esses 3 elementos, nós já diminuímos em muito os sintomas. Eu estou acompanhando uma porção assim, não eu, que não sou médico, né, eu sou pesquisador dessa área, mas não clínico. Então, tenho visto o acompanhamento feito por diversos médicos nutrólogos e até médico neurologista mesmo. Nós temos aqui em Salvador a doutora Thaisa, que é neurologista, que está com todo o conhecimento de nutrologia também, então ela faz todo esse processo, né? Nós temos a doutora Sheldra Oliveira em Salvador, que também essa é nutróloga, que faz todo esse acompanhamento. Então isso é uma coisa fantástica, porque vai diminuir essa luta da mãe, do pai, da criança autista, principalmente da mãe, né? A mãe é quem está na linha de frente mesmo. Se bem que eu tenho encontrado pais de autista, pai, o homem na função de pai, né, que tem também entrado nessa jogada, o que eu admiro bastante, porque normalmente eu só vejo as mães fazerem isso e os pais até serem contra, o que é uma pena, né? É uma pena. Aqui, por exemplo, no nosso colégio, eu tive que ser muito duro e dizer: não matricule seu filho no meu colégio. Tive que falar isso, porque o pai disse que tudo que eu estava falando era frescura. Ou seja, esse negócio de alimentação não tem nada a ver com meu filho. Meu filho tem que comer o que ele quer mesmo e está acabado. E o médico dele disse que o que você está falando é frescura, que não funciona, que alimentação nada tem a ver com saúde. Aí disse: tá, então matricule num colégio diferente, tá? Porque aqui você vai perder seu tempo, jogar seu dinheiro fora, e eu vou perder meu tempo também, que eu não vou conseguir educar seu filho. Então é isso, ou seja, eu acredito que a resposta que eu estou te dando é dura, né? Ou seja, é paciência, que você já tem, né? Você já tem, eu sei. Mas é isso, infelizmente. Infelizmente não, né? É nossa missão, né? Nossa missão é essa mesmo, é ter muita paciência. Agora, entrar por esse caminho também. Eu não sei se você está entrando nisso, eu não me lembro se eu conversei com você sobre isso. Ou seja, a parte da alimentação, das dietas, desses exames de intolerância alimentar, verificação de parasitas, né, de vermes, e verificação do nível de vitamina, que aí você vai ver que realmente melhora bastante. Nós estamos com muita gente com resultados positivíssimos. Respondi a sua pergunta?
Mais ou menos, né? Ok. Oi, eu não ouvi. Você falou baixinho. Ah, não está dando para ouvir você falar, não. Houve algum problema aqui. Não consegui ouvir sua última frase, não. Se você puder digitar, ótimo. Então é isso, ou seja, nós falamos agora dessa dúvida, né? Sobre o filho com transtorno de espectro autista. Mas é isso, ou seja, nós temos desafios muito grandes na educação, o tempo todo. Obrigado, esclareci pelo menos, né? Então, o problema que deu não houve necessidade. Tá bom. Então é isso, ou seja, nós temos que tomar muito cuidado, ali no caso é o transtorno de espectro autista, eu estou falando também do adolescente em geral, porque tudo que nós falamos para o autista, nós falamos para todos os não autistas, ou seja, todos precisam do mesmo tipo de educação, do mesmo tipo de imposição de limites. A única diferença é que para as crianças que têm algum tipo de transtorno, síndrome, nós precisamos ter muito mais paciência e fazer a coisa repetitivamente. Ou seja, nós temos que nos conscientizar que ele não entende o que nós falamos da maneira que o não autista entende. Então ele vai entender, mas vai entender com mais lentidão, por causa daquele processo, daquela característica que eu comentei, que é a formação neural, ou seja, os neurônios do autista, que constituem as redes neurais e que são os responsáveis pela comunicação do cérebro com ele mesmo e que comanda tudo na nossa vida. Essa comunicação é muito mais lenta, muito mais demorada. Por isso que eles não têm um funcionamento perfeito em algumas áreas da inteligência, mas têm funcionamento perfeito e às vezes até melhor que o nosso em outras áreas da inteligência. Isso acontece também. Por que isso? Por que será isso? Se o neurônio dele não funciona da mesma forma que o neurônio do não autista? Porque o cérebro tenta corrigir isso o tempo todo. Nosso cérebro é fantástico. Nosso cérebro, ele, ao detectar um problema, uma dificuldade, Oi, Acton, você por aí? Há muito tempo que eu não lhe vejo, tá? Então, o cérebro, ao detectar um problema, o que acontece? Gu também está aí. Ele tenta corrigir. Imediatamente ele vai tentar corrigir. Então, o que vai acontecer? Ele pode, de repente, começar a corrigir uma inteligência, porque aquela pessoa com transtorno de espectro autista, por exemplo, tem preferência por aquele tipo de habilidade, aquele tipo de inteligência. Então, o que vai acontecer? O cérebro vai corrigir todas as redes neurais daquela inteligência, mas não vai poder corrigir as outras na mesma velocidade. Então, essa pessoa com esse transtorno de espectro autista vai ficar super inteligente naquela área, embora não vá desenvolver as outras da mesma forma. Então, isso é que nós temos que estar atentos. Por quê? Se nós prestamos atenção apenas na parte do autista que não teve desenvolvido a sua inteligência, nós vamos baixar a autoestima dele, porque nós vamos ver o negativo dele. Se nós prestamos atenção na parte da habilidade que ele está demonstrando, nós vamos elevar a autoestima dele. Elevando a autoestima, o que vai acontecer com o cérebro? Vai ter mais, digamos assim, força, mais estímulo. O cérebro vai ficar mais estimulado, não é força, estímulo. Vai ficar mais estimulado para tentar corrigir os outros defeitos. Então, a chave do sucesso para nós desenvolvermos nosso filho autista, nosso aluno autista, é sempre estar tentando descobrir a parte da inteligência dele que está funcionando muito bem. E com isso, nós vamos então conseguir fazer com que o cérebro dele trabalhe no sentido de corrigir tudo aquilo que não está funcionando bem. Isso é fantástico. Nosso cérebro é algo maravilhoso. Eu não canso de elogiar o nosso cérebro pelas coisas que ele faz. É algo fantástico, né? Mas como eu comentei com vocês no início, tá? Eu recebi a visita essa semana do professor Flávio José. O professor Flávio José, tá? Que foi nosso professor aqui no IUB de História durante algum tempo,
e é um dos professores que marcou bastante o IUP. Todos os ex-alunos dele falam dele até hoje. Inclusive, nós já temos aqui no colégio professores que foram alunos do IUP e que foram alunos do professor Flávio José, porque aqui no IUP nós estamos fazendo questão de que nossos alunos retornem, tá? Não como alunos, mas agora como professores. Então, como nós já temos alunos acabando o doutorado, iniciando o doutorado, acabando o mestrado, iniciando o mestrado, acabando graduações e licenciaturas, iniciando graduações e licenciaturas, significa que nós já temos, né, um paiol de ex-alunos que pode já começar a vir acrescentar o nosso corpo docente, com a grande vantagem de que ele já vem sabendo o que nós queremos, porque eles são frutos disso que nós fazemos aqui. Então, um ex-aluno, que é fruto da nosso objetivo como escola, como educação, lógico que vai ser um excelente professor. Não que o nosso corpo docente já não seja excelente, ele já é excelente. Nós já temos um corpo docente aqui de altíssimo nível, fantástico. Nossa, essa semana termina, né? As 3 semanas que nós estamos tendo de semana pedagógica, 3 semanas, né, de semana pedagógica, com nossos 17 participantes, né? Que o nosso corpo pedagógico são 17. Então, qualquer um que entra na sala e vê aquele grupo de professores reunidos, sente que tem alguma coisa diferente ali. Porque você percebe uma coisa completamente diferente de um debate entre professores. Você percebe uma integração total com a metodologia, com a filosofia do colégio, então você percebe uma integração total, né? Integrando dança, música, educação física e artes com história, geografia, português, matemática, física, química, biologia, inglês, espanhol, você tudo integrado, tudo integrado. E nós temos também um mediador que é fantástico, também ex-aluno, ou seja, um mediador também ex-aluno, para cuidar dos autistas, para cuidar das pessoas que têm síndromes, transtornos, etc. Ou seja, é algo fantástico, né? Então eu recebi a visita do professor Flávio José. O professor Flávio José criou uma coisa maravilhosa, maravilhosa mesmo, tá? Que é o projeto Ame-se e que agora é o movimento Ame-se. Gente, é algo espetacular. Ou seja, o Ame-se de Flávio José, quer dizer, criado por ele, mas que agora é de todos nós, tá? Esse projeto, que agora é o movimento Ame-se, tá? Ele mostra uma realidade que muita gente deixou de lado. Que é o quê? Como é que você vai conseguir? Aliás, foi uma coisa que eu falei nas palestras que eu dei para todos os adolescentes lá em Ipixuna do Pará, tá? Na reunião que eu tive a felicidade de ter passando nas minhas palestras lá praticamente todos os adolescentes da cidade. Foi uma coisa maravilhosa. Então foi o que eu falei com eles. Ou seja, como é que você vai ficar preocupado em encontrar a outra metade da sua maçã? Você já imaginou, já fez a experiência de cortar uma maçã no meio, tá? E juntar? Porque quando você procura a outra metade da sua maçã, significa que você é uma metade de maçã. Não? Você é uma maçã pelo meio. Então você vai encontrar a outra metade. Poxa, encontrei, aquela é a outra metade da minha maçã. Aí junta as duas metades. Faça essa experiência em casa. Pega uma maçã, corta ao meio e junta uma com a outra. E vê o que vai acontecer no dia seguinte. Está estragada. Você juntou duas metades, vai estragar a maçã. Você não pode juntar duas metades de uma maçã, gente. Você tem que encontrar uma outra maçã inteira
E você tem que ser uma maçã inteira. Para que você, maçã inteira, compartilhe essa sua inteireza com a outra maçã inteira. É isso que Flávio José desenvolveu no seu projeto Ame-se. Então, para você poder compartilhar a sua inteireza, ou seja, o seu amor interior, com alguém que também tem um amor interior, antes de tudo, você tem que amar a você mesmo. Então, o projeto Ame-se, que agora é um movimento Ame-se, é fundamental para desenvolver aquilo que se chama felicidade real. Quando eu digo felicidade real, é real mesmo. Não é alegria temporária. Porque as pessoas estão acostumadas a confundir felicidade real com alegria temporária. Gente, não pode. Alegria temporária é aquilo que você fica alegre porque comprou um carro novo. Alegria temporária não é felicidade. Porque de repente o carro fica velho. E aí? Então felicidade não é isso, aquilo era alegria temporária. Agora, felicidade é construído assim, com esse projeto de Flávio José, que diz tudo. É um projeto de estudo. O projeto vai mostrar o sentido da vida. Esse Ame-se mostra o verdadeiro sentido da vida. Flávio José, professor Flávio José, está de parabéns com o movimento, não é mais projeto, o movimento Ame-se. A partir do momento que cada pessoa começar a descobrir que, em primeiro lugar, tem que amar a ele mesmo, poxa, esse amor vai ser compartilhado com todo mundo. Mas é lógico. E você só pode compartilhar aquilo que você já tem. Então vamos esquecer essa história de encontrar a outra metade da maçã. Esqueça essa coisa de metade. Você tem que ser inteiro. E compartilhar com quem está inteiro também. Aí o que Flávio José vai fazer? Vai se casar. Então nós vamos ter aqui em Salvador o casamento do ano. Gente, o casamento do ano vai ser algo assim maravilhoso. Vai ser no Quimuqueca, na terça-feira, à tarde. Lá no Quimuqueca, ali na Amaralina, né? Ele vai casar com quem? Com ele mesmo. Esse vai ser o casamento do ano, em que vai ser celebrado o casamento dele com ele mesmo, porque ele se apaixonou por ele. Então é exatamente isso que nós precisamos fazer com a nossa vida. Você pode ter namorado, noivo, casar, ter cônjuge, estar casado, lá o que seja, mas vamos dar um tempinho aí nesse pensamento, vamos raciocinar um pouquinho e vamos construir o amor por você mesmo. Para você ver como você vai poder amar completamente diferente quem está com você. Não é só o amor conjugal, não. O amor fraternal, o amor de amigo, o amor de todo tipo de amor. Tá? Todo tipo de amor. Você só consegue amar de verdade se você estiver amando primeiro você mesmo. Você mesmo. É exatamente isso que nós precisamos. É exatamente isso que nós precisamos. Então, parabéns, Flávio José, mais uma vez, parabéns, professor Flávio José. Se o IUP tivesse condições de ter salários elevados, só que nós estamos num colégio de periferia com salários muito baixos, né? Não tem condição de ter salário alto ainda. Eu ia sequestrar você lá do Marísia Maior, que eu sei que é onde você está dando aula, tá? Que lá eles são um colégio grande, tal, de elite, de área nobre, podem pagar bem. Mas eu ia sequestrar você e trazer para cá de volta. O pessoal do Marísia Maior ia ficar desesperado, mas eu ia trazer você para cá de volta. Mas quem sabe, né? A gente dá a volta por cima, consegue de repente, né? Uma mudança. Aí eu trago você de volta para cá para continuar fazendo seus projetos aqui junto com essa equipe maravilhosa de professores que eu tenho aqui no nosso colégio.
Não é para substituir ninguém, não. Meus professores, fiquem tranquilos, vocês são ótimos, excelentes. É apenas para completar. Tá? É exatamente isso. Então, gente, esse projeto, esse movimento do professor Flávio José é algo realmente espetacular, algo realmente muito bacana e que eu recomendo a todos vocês que passem a raciocinar. Quem não está fazendo isso ainda, faça. Dê um tempo. Não precisa desmanchar namoro, não precisa dar um tempo com o cônjuge, não. Apenas encontre momentos de reflexão para você descobrir quem você é, para você descobrir o amor que você tem que ter por você mesmo. Nossa, é uma maravilha. É uma maravilha. Deixa eu ver. Sim. Então é isso que nós precisamos, exatamente isso que a gente precisa, ou seja, a gente desenvolver isso. E com os nossos adolescentes, a única coisa que nós precisamos é estimulá-los a isso. Iva, diga aí, vê se você consegue falar alto para o pessoal ouvir aqui, ser captada a sua voz no outro microfone que é o do Face. Ah, você eu não consegui ver você aqui ainda. Mas se tiver alguma... Se não der certo, digita seu comentário, tá? Porque eu de vez em quando fico enrolado com esse negócio desse Instagram, assim. A vantagem do Instagram é que você pode entrar e falar, mas eu fico todo enrolado aqui, eu tenho que ter um operador e como agora não é hora de aula, que os melhores operadores que nós temos para a parte tecnológica são os meninos de 12 anos, né? Porque ficou mais velho, a gente se enrola todo aqui. E quando tem um menino de 12 anos do meu lado, é ótimo, é tranquilo, porque ele mexe nessas porcarias todas com maior facilidade, a gente só faz falar. É por isso que em todas as cidades que eu estou, eu sempre peço emprestado o filho de alguém, o neto de alguém, para ficar do meu lado me ajudando na parte tecnológica da palestra, etc. Né? Então é isso, ou seja, vamos planejar o nosso dia a dia, a nossa vida, montando esse objetivo, amar a nós mesmos. Ou seja, vamos seguir o projeto que se tornou movimento do professor Flávio José, que é o Ame-se. E como eu disse, o projeto foi criado por ele, mas com a participação de todos nós. Então o projeto, que agora é um movimento, é para todos nós participarmos ativamente com as nossas atitudes. Não é para convencer ninguém a fazer, não. É com as nossas atitudes. Né? Como ele comentou com os alunos dele no Marisa Emanuel, que ele estava andando. Gente, eu reuni todos os alunos e disse o seguinte: amigos, queria comentar com vocês que eu estava passeando, não sei onde é que ele falou, e de repente eu olhei e vi um rapaz por quem eu me apaixonei. Aí todos ficaram assustados, né? Aí o pessoal, rapaz? Ele disse, eu me apaixonei por um rapaz. Aí começaram os alunos todos a pegar o celular e já mandar notícia. O professor Flávio está apaixonado por um homem, não sei o quê. Todo mundo mandou notícia para... A cidade toda ficou sabendo disso enquanto ele estava falando. E ele continuou falando, né? E depois ele disse, e esse rapaz vocês conhecem? Nossa, aí então é que deu uma celeuma tremenda no colégio. Quem será o cara? Então são dois aqui, que estão um apaixonado pelo outro, a gente não sabia que nós tínhamos esses amigos. Até que ele disse, e vocês conhecem, eu vou mostrar a foto. Aí quando ele mostrou a foto dele mesmo, é que caiu a ficha em todo mundo. Então é exatamente esse projeto. Apaixone-se por você mesmo, para você ter condições de transmitir essa paixão, esse amor interior para todas as pessoas que estão do seu lado. Como é gostoso você poder transmitir isso. Nossa, é uma maravilha. E quando eu me lembro que eu aprendi isso com meu avô, quando eu tinha aproximadamente 8 anos, eu tinha 8 anos, pouco tempo atrás, eu só tenho 72, então 8 anos de idade foi há pouco tempo atrás. Que ele chegou para mim e perguntou se eu queria ser feliz, como ele, que ele sempre foi um cara muito feliz, né? Emílio Bailly, meu avô, um francês. Aí ele me passou exatamente isso, que eu vou comentar amanhã lá em Itaberaba. Ame-se, ame-se.
Ele falou de uma outra maneira, mas no fundo diz a mesma coisa. Ame-se primeiro para compartilhar esse amor com os outros. Ok, gente? Um forte abraço para todos vocês. 9 horas eu estou de volta para o outro grupo que só me assiste de noite. Um grande abraço, tá, para todos vocês e até mais tarde para quem estiver no programa das 9, que é o mesmo tema, nós vamos falar a mesma coisa, ou na próxima quarta-feira, certo? E amanhã, Itaberaba, à noite. Forte abraço.